Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Escuta o Doutor, produzido pela Unimed Campo Mourão com o apoio do blog do Raoni Jornalismo e Marketing. Esse é o nosso segundo episódio e hoje eu estou aqui novamente com o Dr. Rodolfo Visoni Polizelli, médico infectologista, presidente da Unimed Campo Mourão. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Lucas. Eu estou também aqui para conversar com a gente, já eu falo da pauta, mas vai conversar com a gente aqui também Marlene Coates, tem 21 anos de Unimed, gerente geral da Unimed, nascida em Palotina, veio para Campo Mourão lá em 93, é advogada, contadora, tem ampla experiência nas áreas de gestão e negócio em saúde, além de ser pós-graduada em filosofia. Ela ocupa a 18ª cadeira da Academia Mourãoense de Letras, AML, desde 2018, e tem 2 livros publicados, Um Céu para Você, publicado em 2014, e em fevereiro deste ano ela lançou Um Dia Normal, um livro de poesias que fala um pouco sobre um dia normal, principalmente da pandemia, né, Marlene? Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Eu também estou aqui para conversar com o Dr. Antônio Carlos Cardoso, médico ginecologista e obstetra, com 29 anos de Unimed Campo Mourão, cooperado da Unimed Campo Mourão. Seja muito bem-vindo. O senhor nasceu em Pato Branco, mas foi criado em Curitiba, mas veio para Campo Mourão depois em 93, correto? Correto, Lucas, é um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. O Dr. Antônio, ele cursou medicina na Universidade Federal do Paraná, ele tem ampla experiência, como eu já falei, na área ginecológica e de obstetrícia, e ele também faz parte do Rotary, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Antes, Dr. Rodolfo, eu quero, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu quero saber, nesse cenário que a gente vem vivendo ultimamente, né? Pós-pandemia, né? A gente está ainda, na verdade, saindo de uma pandemia, a gente sabe que a saúde no mundo todo, mas no Brasil foi muito afetada, e eu quero saber como que a Unimed tem se mostrado forte no meio desse cenário. Quais são os projetos e os planos, né, para ela continuar aí entregando um serviço de qualidade para os seus beneficiários? Legal, Lucas. Muito interessante essa pergunta. Eu sou questionado com frequência em relação aos rumos que a Unimed tem tomado, né? Há uma preocupação, principalmente por causa da situação socioeconômica, uma política que está por vir ali, uma eleição que vimos ontem no debate se tornou cada vez mais incerta, né? Isso tem deixado o mercado realmente muito cauteloso. Só que nós acabamos de passar agora por uma pandemia em que tivemos que fazer altos investimentos, ampliação de estrutura, capacitações em tecnologia, né? As capacitações tanto de médicos como capacitações dos cooperados. Então foram assim, nós temos passado por um turbilhão, por uma tormenta, né? Sim. É como se você tivesse que ampliar o seu barco durante a tempestade. Então, nós tivemos que fazer reparos e ampliações, porque descobrimos que nós tínhamos uma estrutura que havia certa limitação. Só que não tinha outro momento para fazer isso. Nós tivemos que fazer isso e é o momento de fazer isso, né? Tem que ir se Só adaptando, né? Exato. Então, houve uma necessidade de crescimento. Uhum. Nós temos um mercado ávido, né? A Unimed é uma marca muito forte e tem mostrado recordes de venda. Criamos novos produtos recentemente, então ele tem cada vez mais uma força no mercado com a qualidade Unimed, que é uma coisa da nossa marca, é nossa raiz, né? Então, como essa procura é alta pelos nossos produtos, há uma necessidade de crescimento. E você tem visto no longo da cidade, o nosso hospital, que nós estamos retomando agora as atividades, né? Estamos com força máxima. Compramos aqui o antigo Hospital Bom Jesus, que é o NAS, que vai ter posto de coleta, terá APS, aqui terá também fitoterapia, estamos com o Passo Saúde, o RUC, que é o Hospital Unimed, que agora vocês viram uma mudança que nós fizemos, trouxemos o PA da Santa Casa aqui para junto do PA RUC. Uhum. Tivemos no começo uns acertos, tivemos que acertar, fazer umas adaptações, ampliações de estrutura, mas voltamos a ter aquele índice de satisfação que é característico da Unimed em quase 90%, né? O que é a nossa marca. Que bacana, né? Então a Unimed ela vem realmente se mostrando em crescente ampliamento aí, né? Crescente ampliação, na verdade, desculpa, das suas estruturas, dos seus produtos, inclusive daqui a alguns dias a gente vai ter uma campanha de vendas aí, né? Tá vindo uma campanha de vendas para a população que se interessa por plano de saúde, né? A Unimed tem mudado muito o olhar.
antes nós tínhamos um olhar, isso há um passado recente, um olhar na doença, tá? Em que nós tratávamos apenas o doente, em que nós investimos em hospitais apenas. Agora nós estamos reformulando, né? Estamos dando um reset, estamos refazendo o software, né? Estamos revendo alguns conceitos, principalmente na área de gestão. Então nós estamos mudando a maneira de gerir. Recente agora nós acabamos de sair do SOESPAR, que foi um congresso recente, em que tivemos ali um banho, de inovação, tecnologia, né? Novos modos de gestão, conhecimento. Podemos levar todos os nossos conselheiros, nossos gerentes estavam todos lá em peso, em que a gente trazer coisa nova, né? E ser renovado ali em relação ao nosso conhecimento. Então, estamos aplicando isso tudo e isso, além de trazer para o nosso colaborador e para o nosso cooperado, a gente traz também para a sociedade, tá? Nós acreditamos que nós não podemos crescer sozinhos. Quanto mais forte é a sociedade, mais forte será a nossa cooperativa. Então, há uma troca ampla de conhecimento que nós temos feito com a sociedade. Então, com isso, vem os vários projetos que nós temos feito em relação na área de educação, na área de saúde, dos projetos sociais, um olhar para a sociedade como um todo, não só para dentro da Unimed. Dentro da cooperativa. Um exemplo para você que nós tivemos na pandemia foi quando, pouca gente sabe, mas nós tivemos um empréstimo de mais de R$1,5 milhão em equipamentos, né? Então, são exemplos que a Unimed inserida no meio social que tem feito e tem modificado a vida da nossa comunidade. Contribuindo, né, para a comunidade. E o Dr. Rodolfo falou aqui do SOESPAR. Para quem não sabe, o SOESPAR é o Simpósio das Unimedes do Estado do Paraná. E vai ter uma pergunta aqui que vai linkar com o SOESPAR, porque a Unimed Campo Mourão teve um reconhecimento muito interessante em relação ao Simpósio das Unimedes Estaduais do Paraná. Bom, eu quero falar com você que é beneficiário Unimed e da última vez eu falei, vou reforçar aqui, se você não conhece o Clube Unimed, então você tem que conferir essa oportunidade, tá? É uma plataforma de descontos incríveis para você aproveitar em várias lojas de segmento, como restaurantes, vestuário, escolas de idiomas, enfim, uma infinidade de produtos e serviços para que você possa aproveitar. Então, aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na tela e aproveite os descontos do Clube Unimed. Bom, a pauta do segundo episódio do podcast Escuta o Doutor é saúde, comunidade e ações sustentáveis. E é por isso que eu estou com essa galera de peso aqui, Dr. Antônio Carlos Cardoso e Marlene Kutz, gerente-geral da Unimed Campo Mourão. Quero começar com o Dr. Antônio. Dr. Antônio, o senhor tem aí quase 30 anos de Unimed, né? 29 anos, para ser mais exato, de Unimed Campo Mourão, mas além disso, o senhor também tem 28 anos de Rotary, né? Então, a gente vai conversando aí sobre essa sua experiência dentro da cooperativa, da Unimed Campo Mourão, mas também com o Rotary, que estão ligados ali. A Unimed Campo Mourão, né, tem esse interesse pela comunidade e o Rotary também. A pergunta que eu quero trazer para o senhor é, nessa trajetória de quase 30 anos de Unimed, né, como que o senhor percebe a evolução da cooperativa nesse período, né, no que diz respeito ao 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade? Lucas, funciona assim. Eu estava analisando a composição da mesa, eu vi o Dr. Rodolfo, ele veio primeiro do sistema público, onde ele exerceu os cargos de chefia, de núcleo de saúde aqui de Campo Mourão, e depois ele veio para o setor privado, para a sua clínica e depois para a Unimed, que é um todo, une praticamente todos os médicos de Campo Mourão. Aí eu vi a Marlene aqui do meu lado, que ela já tem uma formação essencialmente do setor privado. E eu não sei porquê, talvez por ser um pouquinho mais antigo do que eles, eu segui toda essa linha. Eu comecei no serviço público, do serviço público eu fui para o serviço privado, participei da Unimed ativamente lá no passado, aí eu fui para o terceiro setor, né? Eu fui para o setor das organizações não governamentais, onde eu me dediquei, inclusive fiz um ano sabático em 2013, para a comunidade, e eu fui viver o outro lado, o lado do que assiste e o lado do que é assistido. E agora, providencialmente, eu volto para o setor privado. Então, isso me dá uma visão
realmente assim um pouco diferente da Unimed, assim. E o que eu encontrei na Unimed quando eu entrei lá em 1993 e 4 por aí? O que eu encontrei? Eu encontrei o que eu encontrei quando eu entrei em Rotary. Várias pessoas que precisavam se unir para ficar fortes e fazer alguma coisa. Né? A Unimed foi nada mais do que uma reunião de médicos que, quando viram o cenário, cada um por si estava difícil. Gente, vamos nos unir, vamos montar uma cooperativa, vamos nos fortalecer. E no ano seguinte, foi a mesma coisa no Rotary. Eu sempre conto que eu não entrei no Rotary para servir. Eu não sabia que o Rotary servia. E também não sabia que a Unimed servia. Eu entrei na Unimed para ficar forte. Para poder enfrentar a época. E no Rotary foi a mesma coisa. Eu entrei, não foi para servir a comunidade, eu entrei no Rotary para ficar perto de gente forte e me fortalecer. Qual foi a surpresa? Eu descobri que tanto na Unimed como no Rotary, quando eu estava forte, eu estava bem protegido, com pessoas boas, no setor do Rotary, no setor da Unimed, eu senti que eu cresci profissionalmente, a minha base ficou sustentável, aí eu consegui atuar na comunidade. Certo. E agora o que a gente vê na Unimed? O que a Unimed foi? Uma Unimed pequenininha, com 30 médicos, hoje temos 150, um patrimônio pequeno, hoje nós temos um patrimônio relevante, com praticamente, se a gente considerar, 3 hospitais, né? 2 já, um funcionando, um quase funcionando, e um para acabar a construção daqui a pouco mais de um ano. Certo. Então nós estamos muito fortes. E quando a gente está muito forte, é hora de fazer o quê? É hora de mostrar a força, né? De devolver para a comunidade. Né? Exatamente, mostrar a força que você tem para devolver com a comunidade. E calhou do 7º princípio do cooperativismo ser colocado em voga justamente agora. Sim. E é muito interessante isso, né? A gente olhar que primeiro, antes da gente querer fazer as coisas pelos outros, a gente tem que olhar pra gente e falar, opa, onde que eu tenho que perceber que eu preciso mudar para daí fazer as coisas acontecerem, né? O senhor, sua trajetória, pelo que o senhor contou aí, é basicamente isso. Antes de passar a palavra para Marlene, eu fiquei com uma curiosidade. Que ano sabático foi esse? 2013 e 2014. Inclusive, 2013 e 2014 eu me afastei da Unimed, né? Pedi uma licença por um ano e eu fui servir ao Rotary, a comunidade, como governador de Rotary. E daí eu fiz um trabalho, assim, 80% do meu tempo foi dedicado para a comunidade. Aí meus amigos, meus colegas falaram assim, mas você está no auge da tua profissão, agora que você está ganhando bem. Eu falei, por isso mesmo, agora que não me faz falta o que eu estou ganhando, então agora que eu vou para a comunidade. Agora que é hora de devolver, assim, né? Foi uma experiência assim, incrível, que tudo aquilo que eu deixei, entre aspas, de arrecadar, não é de ganhar, não, é de arrecadar naquele ano. Hoje ele foi retribuído para mim, assim, com uma quantidade maior, mas principalmente com um sentimento, com reconhecimento, assim, das 54 cidades do distrito que o Rotary contempla, aonde eu vou, tem alguma coisa lá que tem o meu DNA lá. Tem esse aqui foi o doutor governador. Não, lá não é doutor. Foi o governador. Governador. Exatamente. Eu me despido do título de doutor também, essa é uma vantagem do Rotary, né? Eu me despido desse título, que às vezes lá era só Antônio, só. Exatamente, ela era a companheira Antônio. Que a gente quando a gente é médico, sabe, o título, ele coloca a gente numa posição que nem sempre a gente gostaria até de estar, assim. Antigamente era quase como um semideus, era Deus e o médico, né? Sim. Hoje não é mais, né? Hoje é Deus, a internet e depois o médico. Interessante, professor Antônio, não é um ganha-pede, é um ganha-ganha. Né? É isso que a gente sempre está comentando. Nós temos vários projetos, que a Marlene vai citar muitos, né, que nós temos pela Unimed, mas um projeto bastante impactante é quando nós fazemos no esporte. Vou comentar por quê. Quando a gente vai na população mais carente, né, e auxilia em relação aos projetos que começam quando crianças, em torno daquela criança, você vê uma sociedade bastante fragilizada. Um pai que foi preso, um irmão que foi morto pelo tráfico. E aí você pega aquela criança, você insere ela numa sociedade. São os projetos que nós patrocinamos, assim como é o futsal, o basquete. E essa criança inserida na sociedade, ela se desenvolve. Sim. Ela faz uma faculdade de educação física e volta depois a comprar um plano com a gente. E amplia, né? Amplia o seu olhar, né? Também.
Muito bacana. Aproveitando o gancho aqui, quero falar com a Marlene, porque assim, o doutor falou ali sobre como que a gente trabalha para devolver para a comunidade, né? O doutor Rodolfo falou isso, o doutor Antônio falou isso, e a Unimed ela tem um papel muito importante, né, nesse sentido de devolver não, essas ações sustentáveis para a comunidade, não só no seu sentido de ações filantrópicas, né, Marlene, mas no seu sentido mais amplo. Então eu queria saber qual que é a importância da Unimed Campo Mourão em relação a essas ações sustentáveis, mas em um sentido geral mesmo, da cooperativa. Obrigada pela pergunta, porque é uma questão assim, quando se pensa em sustentabilidade ou em comunidade, no interesse pela comunidade, meio ambiente, geralmente as pessoas têm uma ideia micro, né, de pequenas ações. E a nossa ideia é muito maior, ou a visão é maior. Então, pequenas ações que juntas, elas têm uma grande transformação. E a maior transformação que eu vejo junto com a diretoria e com os colaboradores da Unimed é pela atitude. Porque de palavras, de discurso, de matérias nas redes sociais ou de podcasts, né? A gente tem milhares e de todas as formas, mas a atitude é o que diferencia essa equipe de colaboradores da Unimed, que faz isso há muitos anos, esse trabalho, antes de ser moda, o ESG, antes de isso virar uma bandeira diferencial, já existia esse trabalho de formiguinha, mas que faz grandes ações durante o ano e contínuas, que eu acho que é o mais importante, é a continuidade da ação, tá? Porque para fazer uma ação que diz que demonstra pela comunidade, ter as fotos e a visibilidade disso é muito mais fácil, né? Sim. A continuidade, você está assim com o colaborador que trabalha voluntariamente, isso é muito interessante. Até devolvo assim para quem está nos ouvindo, qual que seria assim o maior tesouro que nós temos nos dias modernos? Nosso tempo. E eles dedicam o tempo voluntário deles, fora de trabalho, com o apoio de toda a Unimed, para devolver para a comunidade ações que, além da Casa das Fraldas, que é onde eles dedicam tempo para fazer fraldas, acho que o carro-chefe é o OH, que fala assim, os funcionários da Unimed vão frequentemente catar lixo nos bairros ou no Rio do Campo, que a Unimed até já patrocinou uma questão de análise da água do rio, que é o rio principal, Rio do Campo Limpo, né? Rio do Campo Limpo, que era esse projeto. Então, eu falo assim, ele dedica, fora de horário de trabalho, voluntariamente, por adesão de espírito, em acreditar que você vai fazer um trabalho que muda a comunidade ou que te dá um exemplo. Então, nós não catamos lixo. Nós mostramos que o lixo deveria estar no lugar correto e que se ele está descartado na natureza e está impactando hoje numa visão mais ampla toda a sociedade, é porque nós, o ser humano no geral, a comunidade, não está agindo corretamente. Mas isso que é o carro-chefe, mas a gente tem muitos outros programas e está sempre em ações que são pontuais também, porque fora os programas que correm durante o ano, que tem toda essa performance contínua, que vem de 2016, de 2013, 2014, e foram crescendo e vão envolvendo os novos colaboradores, nós temos também as questões pontuais de interesse. Por exemplo, uma das últimas ações foi auxílio ao Atletismo Esperança para arrecadar tênis. Aí os cooperados também se envolvem, os médicos da Unimed também são convidados e se envolvem nessa questão de doação. Né? Aqui eu não estou falando do tempo, mas eu estou falando de você ter uma atitude de doar e ajudar alguém que está construindo uma carreira no início, que até um tênis, no sonho, e que até um tênis é um obstáculo, para depois você ter, de repente, pessoas de sucesso representando nossa cidade, representando o nosso país. E é interessante pontuar, né? A Unimed, ela trabalha, ela patrocina, enfim, né? Apoia o atletismo de Campo Mourão, e o atletismo de Campo Mourão, ele vem se mostrando aí com reconhecimento nacional. Celeiro de talentos. Um celeiro né? de talentos, isso mesmo. E, além de tudo isso também, né, Marlene, a Unimed, ela está linkada com o desenvolvimento de Campo Mourão e de região de uma forma direta e indireta, né? Tanto de geração de emprego, porque isso também é uma ação sustentável, né? Macro, de geração. Isso. Gosto de pensar isso. Gosto de pensar, não. Nós pensamos assim e nós agimos assim, sabe? Que é muito mais importante. Essa questão macro de sustentabilidade. Onde que está a sustentabilidade fora de um pensamento menor de ação? Ela está na geração de emprego.
Hoje são 325 postos de emprego diretos de funcionários ligados à Unimed, o hospital, o NAS, que está abrindo ainda esse novo imóvel da Unimed, o ESAL, que é essa estrutura de atendimento à saúde, mais direcionado ao atendimento ao cliente. Então, 325 postos diretos de trabalho. Quanto emprego isso gera de forma indireta? Você imagina isso? Faz isso nessa proporção, pensar que isso assim é a comida na mesa do trabalhador. São os sonhos realizados. É o estudo, o fomento de uma escola melhor, de uma família que vive mais tranquilamente, porque tem tudo isso traz esse impacto sustentável para a comunidade, que vai de encontro, então, ao princípio 7 do cooperativismo. Que valeria a gente falar aqui de cooperativismo, desse princípio 7, que é o interesse pela comunidade, se a gente não fomentasse a prosperidade? E como a gente vê concretamente a prosperidade? No emprego. No emprego. Sim. Bem bacana isso, Lucas, Antônio, Marlene, dos cooperativistas também é a cultura, é cultural, tá? É promover a educação, tanto para os nossos colaboradores, como para os nossos cooperados e para a sociedade em si. Tivemos um ACAD recente, que é a análise crítica da alta direção. E nós vimos os funcionários apresentarem para a gente, os nossos colaboradores apresentarem como que está a cooperativa aos olhos daquele setor. Nós comentamos ao final da reunião como eles estão capacitados, como eles são bons. Ou seja, nós ajudamos na capacitação, numa graduação, pós-graduação. Quando eles terminam essa capacitação, há também um acréscimo no salário. Então, eles se estimulam a estudar cada vez mais, buscam a capacitação. Sim. Nós temos ali, por exemplo, a Marlene, o Marcos, eles têm, eu vou falar, várias pós-graduações, né? Então, essa é uma busca que a gente tenta contínuo pela capacitação, pelo conhecimento que a gente traz. Temos até marcado para este ano também vários cursos de capacitações. Participaremos agora em breve do Empreende Week. O Empreende Week, para quem não sabe, será agora em outubro, que é uma troca de conhecimentos e inovação que a comunidade, dentro da comunidade, né? Então, a Unimed será uma patrocinadora e vai levar para ela uma troca de informação. O que eu preciso, o que eu ofereço, o que os startups podem me ajudar. Então, esse conhecimento, eu acho que é o que impulsiona, principalmente a nossa comunidade. Pode falar, eu ia falar que não tem nem como medir isso. A gente gosta demais dessa parte do conhecimento, de promover essa educação, porque é difícil de você medir qual que é o desdobrar disso numa família, em pessoas que entraram e se sentiram estimuladas a continuar estudando, porque é impossível que você melhore profissionalmente sem melhorar no conjunto pessoalmente, que isso não vá agregar em toda a sua família, né? Então, eu falo assim que são dados que a gente não consegue hoje mensurar e que devem ser assim de impactos transformadores. Né? Lembrar que o doutor Antônio tem uma função hoje no Rotary que é a produção de projetos. Sim, eu ia falar justamente isso agora, porque já deu aí nesse início de conversa aí, já deu para você perceber como que saúde, comunidade e ações sustentáveis estão diretamente ligados aqui um assunto com o outro, mas principalmente ligados também com a Unimed. E eu ia devolver aqui a palavra para o doutor Antônio, porque são aí 28 anos de Rotary, né? Antes eu quero fazer uma pergunta aqui, porque é uma curiosa, eu sou bem curioso, tá, doutor? O senhor entrou na Unimed em junho de 93, certo. E em junho de 94 o senhor entrou no Rotary. E nasceu em junho? E nasceu em junho, pelo amor de Deus, é um presságio ou é só pura coincidência? Não, junho é o mês da prosperidade. Então, tudo que é semeado em junho dá certo na minha vida. Porque eu nasci em junho, né? Se formou em junho também? Me formei em junho, por incrível, foi a primeira turma da Universidade Federal do Paraná a formar em junho. Gente, não é coincidência, então. Não. E não é coincidência. Nesse Swiss Park que a gente teve no final de semana, um dos grandes tópicos lá foi concorrência. Como é que vocês estão lidando com a concorrência? Lá em Curitiba compraram todos os hospitais, em Maringá compraram todos, e lá em Campo Mourão, eu falei, Campo Mourão não tem perigo a concorrência, porque nosso DNA é mourãoense, nosso DNA é cooperativista. Campo Mourão, maior cooperativa agrícola da América Latina, DNA da cidade cooperativista. A gente gera praticamente 400 empregos diretos e outros tantos indiretos aqui na cidade. Sim. Tudo que a cooperativa Unimed, Campo Mourão, fatura é reinvestido dentro da cidade. Então, qualquer pessoa que for entrar aqui na cidade com
o perfil do forasteiro, quer dizer, vem, eu pego o dinheiro e levo embora, vai se dar mal. Como já se deu mal uma empresa aí multinacional que tentou entrar aqui, ou está tentando entrar, vende plano baratinho e leva o paciente tratar na cidade vizinha aqui, entendeu? E por quê? Porque não tem a rede aqui que a gente tem, a capilaridade. Qual a semelhança com o Rotary? O Rotary tem uma capilaridade no mundo, são 33 mil clubes no mundo. Né? A Unimed tem uma capilaridade no Brasil todo, não tem lugar onde você não vá que não tenha uma placa de Rotary e uma placa de Unimed, entendeu? Sim. E o Rodolfo falou, o Antônio é especialista em projetos. Na verdade, projeto e execução da ação humanitária, das ações sociais. Eu queria que o senhor comentasse um pouco aí, o senhor já falou como que veio, né, esse interesse por essas questões, o senhor entrou não sabendo que ia ter, né, esse interesse pela comunidade, mas depois o senhor se encantou. E eu queria que o senhor falasse um pouco de como o senhor desenvolveu esses projetos, de como também o senhor trabalhou essa experiência de ações sociais dentro da cooperativa daí também, né? Essa experiência do Rotary dentro da Unimed e da Unimed dentro do Rotary também. Certo. Junho de 2013, eu assumi como governador do distrito 4630, que é o distrito que ele é bem parecido com a área de abrangência da nossa Unimed. E exatamente em junho, o Rotary Internacional mudou a maneira de fazer projetos, a maneira de fazer distribuição dos recursos para atender a comunidade. Foi exatamente nessa maneira. E ninguém sabia como fazer. Certo. Eu falei, assim, não tem nada mais difícil do que você entrar em uma organização andando, todo mundo sabe e você não sabe. Então, quando eu entrei, ninguém sabia. Então, eu era tão esperto quanto eles. Meu nível de conhecimento, o menor que fosse, era igual deles. E o que eu achei de bom? Se eu correr agora, é aquela história do... Não é o peixe grande que come o pequeno, né? É o mais rápido que come o mais lento. Eu falei, então, agora está todo mundo no mesmo lugar. Se eu correr agora, eu saio na frente. Sim. E aí eu fiz um trabalho assim durante um ano de estudo, de aprendizado, para sair na frente. E daí, realmente, a gente saiu na frente. Logo depois de ser governador, eu fui o coordenador da Fundação Notária do Brasil por 3 anos, equivale a ser o presidente do Banco do Rotary do Brasil, por 3 anos seguidos. Aí eu corri o Brasil todo, ensinando aquilo que eu tinha aprendido, fazer projetos. E aonde que está a magia do Rotary? O que é fazer um projeto? É você identificar na comunidade uma necessidade, trazer para a mesa, discutir qual é a necessidade, arrumar a maneira de resolver esse problema e devolver para a comunidade. É uma visão bem sistêmica ali. E isso é muito parecido com a Unimed, porque na nossa mesa de reuniões a gente senta lá e fala assim, qual é a dificuldade? A nossa dificuldade são leitos. Nosso hospital tem 28 leitos hoje e a gente tem uma demanda de 45. Vamos fazer o quê? Precisamos de mais leitos. Vamos pôr aonde? Aqui nessa estrutura que a gente tem não dá mais. E o nosso hospital que está lá? É lá que a gente vai crescer, entendeu? Sim. Então, primeiro a gente identificou a necessidade, e daí a maneira de resolver, e daí foi executar lá, e depois a gente entrega para a comunidade. E o senhor disse aí que o senhor viajou o Brasil inteiro, né, por um tempo, junto do Rotary, e o senhor poderia falar algum projeto que o senhor às vezes desenvolveu, ou que o senhor presenciou viajando o Brasil, e que mais te chamou a atenção, e que o senhor fala, nossa, tenho vontade de trazer algo parecido aqui para a minha cidade? Na verdade, foi o contrário. Foi uma coisa bem interessante. Foi em 2013, um rotariano de Campo Mourão falou assim, governador, eu tenho uma coisa para te mostrar e eu quero que você veja. Eu falei, mas o que é? Não, eu preciso te mostrar. Aí ele me levou na cooperativa de reciclagem da Vila Guarujá. Sim. Ele me levou, eu cheguei lá, era uma catástrofe, né? O que me chamou a atenção, as pessoas, cheguei bem na hora do almoço deles, elas estavam sentadas em lata de óleo, aquelas latas de óleo grandes, sim, e comendo num círculo, assim, no meio do lixo mesmo, e aqueles bichinhos, assim, roedores, correndo, baratas, assim. Uma situação bem vulnerável, aquilo foi um impacto para mim. E ele falou assim, preciso te dizer mais alguma coisa? Daí eu falei, não. O que nós vamos fazer? Eu falei, a primeira coisa, nós vamos perguntar para eles o que eles querem, entendeu? E daí a gente foi perguntar o que eles querem.
o que eles queriam? Eles queriam uma casa nova, um carro, uma máquina. Não, eles queriam dignidade. Então, a primeira coisa que a gente fez foi trabalhar com dignidade. O que a gente fez? Uma cozinha. Aí a Cristófoli também ajudou. Os rotarianos se uniram, a gente fez uma cozinha. Antes de qualquer coisa, uma cozinha, micro-ondas, tela para eles poderem comer. Ah, tá, fez isso aí, legal. E agora? Agora vamos comprar máquina. Não, vamos ensiná-los agora a fazer administração. Vamos ver quais são as necessidades de saúde deles. E a gente foi lá e deu. Agora a gente vai reformar o ambiente. Aí a gente fez um projeto internacional de, na época, $35 mil. E a gente comprou as prensas, as cesteiras, os bags, fez registro de todos os, fez cadastro no INSS de todas as cooperativas, as funcionárias, que eram só mulheres. Sim. E a gente entregou para aquela comunidade a dignidade completa. Vai lá hoje para você ver a maravilha que é. E uma coisa que eu gostei que o senhor falou aí, eu acho que quem estava realmente prestando atenção, doutor, aqui ficou... Eu assim, não tenho nem palavras para dizer, porque olhar para a pessoa e perguntar primeiro o que ela precisa. Eu acho que isso é fundamental em tudo. Eu lembro, até vou contar um pouquinho de uma experiência minha, que eu trabalhei por 6 anos, mais ou menos, em comunidades indígenas, né? E a gente via também, né? A gente sabe que comunidades indígenas vivem em condições de vulnerabilidade, e a primeira coisa que eu aprendi foi: pergunte o que eles querem. E acho que isso foi o que mais me aqueceu o coração ouvir o senhor falando isso, assim, que o Rotary foi lá e perguntou. Eu acho bacana trazer esse olhar, porque a Unimed tem muito disso também. A gente procura muito o que a sociedade precisa, né? Esse é o nosso papel nessa inserção social. E nós temos muitos projetos bonitos, né? Quando entrei como superintendente, tínhamos alguns projetos, e nós, nessa diretoria, nós tentamos alavancar e alimentar e fortalecer e criar novos projetos. Então, quando eu cheguei, eram projetos que ninguém sabia. Sim. Não eram notáveis, ninguém falava. Pô, você sabia que a Unimed faz tal coisa? Não, você sabia que a Unimed ajuda também tal coisa? E que esse valor que eles investem na gente, que é sim reinvestido na nossa sociedade. E eu gostaria que a Marlene citasse alguns desses projetos. Não vai passar o tempo, nós não vamos citar o projeto. Vamos falar assim aqui, ó. Mas é que nesse conceito a gente também aprendeu muito que não é fazer para as pessoas, é fazer com as pessoas. Por isso que assim já está bem disseminada essa questão de sim, vou fazer para as pessoas, e você questionou se é aquilo que eles têm necessidade. Então, assim, entre as lideranças está bem arraigado isso, na visão dos projetos também está bem arraigado, esse conceito já é sedimentado. Então, quando o médico fica buscando, porque muitas vezes a gente pode acreditar que aquilo é o bem ou é o que se espera, mas pode desagradar porque não foi questionado. Né? Sim. Marlene, então aproveitando aqui o gancho que o doutor falou, no SUESPAR, vocês estiveram no SUESPAR recentemente, que é o simpósio das Unimedes do estado do Paraná, e a gente foi referência, a Unimed Campo Mourão foi referência num case ESG, né, que é o de governança ambiental, social e corporativa, por conta de um programa que a Unimed desenvolve aqui, que é o programa Atitudes do Bem. Como que você avalia esse destaque, né? Que todas as Unimedes, um simpósio, né, do tamanho do SUESPAR, olhou e falou assim: nossa, esse programa tem um diferencial e é a Unimed Campo Mourão que faz isso, que desenvolve. Primeiro eu avalio como merecido. Como merecido, porque é um programa que vem de continuidade. Atitudes do Bem, o nome foi escolhido pela Unimed, pelos funcionários em votação, né? E ele elenca várias ações, essa Hora H, a Casa das Fraldas, ou Atletismo Esperança. Falando no atletismo, por exemplo, uma coisa que além de, que eu citei antes, dar o tênis, isso é o mínimo, buscar ações de... Nós fizemos palestras para ouvi-los, o que eles tinham necessidade, o que esses jovens tinham e têm necessidade, qual que é a educação que precisava ser complementada, e eles foram atendidos em palestras dentro da Unimed. Mas sabe como foi esse projeto? Foi um projeto que nós chamamos ele, a gente faz um evento conjunto e nós chamamos o basquete, o atletismo, o futsal. E quando os garotos do atletismo chegaram para a gente com um chinelinho e uma sandália, e nós perguntávamos como que muitas vezes eles corriam, descalço, um pé bastante machucado.
foi quando, voltando, o olhar na sociedade, então já sei o que nós vamos fazer. Vamos fazer uma campanha de tênis. E não é muito no que o Antônio falou, não é simplesmente dar um tênis, é trazer dignidade. Trazer dignidade. Fraldas geriátricas, doações de fraldas, a gente está sempre em campanha daí junto com outras cooperativas, tá? A gente une essa questão da incorporação, essa força da incorporação para fazer com que a ação de doação dos agasalhos, então tem uma série de programas que participam o ano todo e que no conjunto da obra o nome é Atitudes do Bem. E foi esse programa que foi reconhecido no estado do Paraná e foi um case, a gente chama case de sucesso, que daí ele foi apresentado para as outras Unimedes. E qual que é a nossa expectativa? Que a gente tenha lançado a semente de que poucas ações de voluntariado, de esforços em conjunto, podem trazer grandes transformações. Tem um projeto nosso, Lucas, que é o Ajuda na Lata. O Ajuda na Ajuda Lata, na sim. Lata, Podemos esquecer desse projeto. isso, O Ajuda bem na lembrado. Lata, ele é muito Isso, interessante muito porque ele é de interessante. doação de lacrinhos de Até o nosso lata. presidente apareceu lá esses dias com um monte de garrafinha de lata. Como não pode ter colinha aqui, ainda bem que você me ajudou aqui. Pois é. O Ajuda na Lata é incrível. Então, tem que deixar essa mensagem para a comunidade. Às vezes as pessoas achavam assim, é uma utopia, não é verdade que um lacre pode depois se transformar em cadeira de rodas. Não é utopia, não é uma história que você ouviu falar, é realidade. É realidade. Tanto que desde que a Unimed Campo Mourão aderiu ao projeto Eu Ajudo na Lata, a Unimed Campo Mourão já doou mais de, se eu não me engano, 29. 29 acessórios, né? Desde cadeira de roda, andadores... Cadeiras de banho. Cadeiras de banho, muletas também. Sabe que é democrático, Lucas, porque quem escolhe as instituições que querem dar é a própria sociedade. É a própria sociedade. Eu ia falar, Lucas, do Ajuda na Lata, assim, no Suespar, a gente voltando no encontro, eu era o louco da lata lá, porque onde eu sentava numa mesa, as pessoas conversavam, eu chacoalhava a latinha, se estava vazia, eu já começava a tirar o lacre. Né? E as pessoas ficavam olhando, o louco da lata está tirando o lacrinho. E eu passava a mão cheia de lacre para o bolso do nosso superintendente, do Dr. Paulo. Eu falei, pô, Antônio, já não tem onde pôr no bolso. Eu falei, você pega uma bolsa, agora que nós vamos arrebentar de pegar lacrinho. E uma coincidência, eu estava num evento um evento festivo, e eu comecei a tirar lacrinho. E a minha esposa me chamou a atenção, né? O louco da lata, para com isso. Aí, uma esposa de um médico, de um cooperado, de um colega nosso, a Silvana Degnani, ela falou, Antônio, o que você está fazendo? Eu falei, não, mas existe isso? Eu falei, existe. Ela falou, nossa, meu irmão tem lá umas 7, 8 garrafas cheias de lacre, e a gente não acreditava nele. Agora ele está lá, a gente não sabe o que faz. Eu falei, agora, você sabe? Ela falou, agora eu sei, vou levar lá na sua casa. No outro dia ela apareceu lá em casa. Com as garrafas cheias de lacre. Não, uma cadeira de rodas, na verdade, que é o que vai se transformar essa garrafa cheia de lacre. Realmente. Então, uma atitude de servir pelo exemplo que eu estava fazendo, porque se eu não fizer, porque eu não acredito. Sim. Né? É a mesma coisa que você ir para a igreja rezar para chover e não levar o guarda-chuva, né? É aquele cara que ele não levou o guarda-chuva porque não acredita que ele está fazendo lá. Isso. E eu, então, assim, onde eu estou catando uma latinha ali e pode saber que tem o retorno. Deixa eu pontuar por que é o lacre, porque é uma pergunta que as pessoas têm muito. Por que é o lacre e não a latinha? Porque a gente não... Esse projeto que as Unimedes aderem, que a Unimed Campo Mourão tomou para si, assim, uma adesão de alma, porque não quer tirar a renda das cooperativas de reciclagem, a renda dos catadores, então é o lacre. Então a gente já está pensando além, né? Além, exatamente. Aquela primeira pergunta que você fez é pensar além. Vamos transformar esse lacre nessas cadeiras de roda, nessas cadeiras de banho, mas não vamos mexer na questão da cadeia de sustentabilidade de quem já precisa dessa alumínio. Eu quero citar um outro projeto que é muito bonito e eu fui cobrado pelo meu filho, para você ver como a gente dá o exemplo, não estamos falando aqui, né? Quando teve no Dia da Árvore, nós levamos os cooperados e os colaboradores para plantar árvores. E cada um recebia uma muda, estava eu, o doutor Antônio, a Marlene, estavam todos lá, e você colocava uma fitinha em volta da árvore com o nome. E o meu filho, quase toda semana, após aqueles meses todos, ele perguntava, pai, vamos dar uma olhada na nossa árvore? Vamos aguar a nossa árvore? Você vê como você passa muitas vezes, o seu exemplo passa para a comunidade, para os seus filhos, né? E querendo ou não, o senhor não plantou só uma árvore, né? Mas plantou também uma esperança nele de querer ver aquilo, dar frutos, enfim, né? Dentro dele, essa de
cultivar e preservar. Então, isso que a gente tem que levar para nossas crianças, né? Dar esse exemplo. Que é o Então, que a gente as tava famílias falando. foi muito bonito, foi um evento muito bacana. Além desse projeto também, falando em socioambiental, nós temos um de limpeza também. Nós temos o projeto Rio do Campo, nós podemos Sim, Campo o também. Rio do Campo até falou no parceria início, com a né? Foi a parceria, TFPR, isso né? foi em parceria com o TFPR. Agora, passada essa pandemia, há de retornar, né? A gente nós já estamos trabalhando com isso, mas a Unimed investiu para que ficasse sendo analisado, além da limpeza ao redor, analisado a água, né? E feito um trabalho daí que todos eles fizeram um projeto que foi reconhecido no nível do Estado do olha Paraná, com esse apoio. Então, com esse apoio. E aí se expande, quando você falou, o Dr. Rodolfo falou que a Unimed, na época da pandemia, investiu, ajudou, auxiliou com mais de R$1 milhão em equipamentos. Então, a visão é assim, quando você cuida da água da cidade, você está cuidando da comunidade. Você não está cuidando simplesmente dos colaboradores, dos cooperados, dos clientes da Unimed. É muito além disso. Então, quando a gente está fazendo esses programas, a visão é muito mais ampla do que uma atitude de voltar para empresas no seu nicho fechado. Não, você está fazendo ações que vão atingir pessoas que você vai desconhecer esse público no geral. A questão de árvore volta para aquilo que a gente comenta, que não é fazer um projeto sem ter a adesão de atitude, né? Porque as palavras, elas até convencem, mas as atitudes, elas arrastam, né? E nesse caso, teu filho olha e fala, vamos lá cuidar da nossa árvore. Ele já tem posse, já tem aquele sentimento de pertencimento daquela ação. Naquela ação, bem isso. Antes da gente continuar, eu quero aproveitar, com toda a permissão, tá, doutor Antônio? Mas, por favor, gente, vamos ser um louco também do LAC, que nem o doutor Antônio, vamos contribuir com o projeto Eu Ajudo na Lata. Vamos, sempre que haver uma latinha ali, assim, deixa a latinha ali, óbvio, né? Se ela tiver descartado incorretamente, joga no lixo, mas pega o lacre e doa para a Unimed Campo Mourão, que você não está doando somente um lacre, mas você está doando, fazendo muita gente se mover por aí, tá bom? Lucas, falando em movimentação, vamos falar do nosso projeto de corrida também, que nós temos 4 corridas, ajudamos o ciclismo esse ano também. Sim, isso mesmo. Teve um chamado, né, de um amigo que estava coordenando a prova de ciclismo. Ele falou, doutor Rodolfo, vai acontecer um problema daqui 3 dias. Nós não tivemos uma ajuda de quem deveria nos ajudar, e nós estamos sem energia e sem banheiro. Aí eu liguei de mercado e falei assim, vamos arrumar banheiro para esse povo, vamos dar um pouco de energia. E aí teve a etapa de ciclismo, que foi lá em cima, com o patrocínio da Unimed, que saiu o ciclismo. Assim como tem os projetos que nós temos em parceria com o município e com o Integrado, que são as corridas de rua. E a gente vendo circuito de corridas CK. Circuito de corridas CK. E nós temos visto uma adesão cada vez maior. E esse domingo agora, falando dele, teve a corrida de Piquirivaí. É a terceira etapa, né? A terceira etapa. Tem mais uma etapa ainda esse ano. Tem mais uma, acho que em novembro. Então já sei que você está ouvindo espertos. aí, gosta de correr, em novembro tem a 4ª e última etapa do circuito de corridas CK. Eu estava assistindo a corrida, aí eu ouvi, não vou falar quem que é, mas 2 colaboradores nossos, um do lado do outro, falaram assim, vamos correr da próxima vez? Eu ouvi também, hein? Você ouviu? Eu ouvi 2 colaboradores nossos, um tá Não fui eu. assim. Não. Incentivando teus colaboradores. Vou me sentir incentivada para as próximas, mas a próxima não estou preparada, E a não. próxima são 3 percursos ainda, 2,5, 5 e 10 km. Então, Legal. tem que ter um preparo físico bem bom então, aí. acho que eu vou talvez para 2023, 2024, mas sem nenhuma promessa. Mas é projeto que a gente não quer parar, né? A Não gente viu vamos como isso parar. faz um impacto. E assim, não é uma exigência que você tem que correr, tem que estar preparado. Sim. Nós vimos várias pessoas que caminhando. Numa das etapas, eu andei com meu filho, porque eu queria que ele estivesse presente. Ele dava um trotinho, parava, mas não há uma exigência de você tem que ter desempenho. Simplesmente mova-se, se movimente. Essa que é a Fomentar, nossa né, ideia. nas pessoas, Exato. né? O hábito de ter qualidade de vida, hábitos saudáveis. Eu vejo Autorresponsabilidade, muito o esporte como essa integração social. O esporte é maravilhoso, né? Você promove conhecer pessoas, você faz com que ele se movimente, evite doenças. Então, nós na Unimed, nós temos investido muito nesses projetos que estimulem a pessoa a se movimentar e sair do sedentarismo. Nós temos, uma vez eu li um trabalho que mostrava que o gordinho que pratica exercícios tem menos acidentes vasculares do que o magro que não se exercita. Ou seja, o sedentarismo ele é pior do que o aumento de peso. Pois é. O importante, então, mesmo assim, o recado que fica aí, né, que como o doutor Rodolfo falou, é justamente isso de manter hábitos saudáveis.
Gente, estamos indo já para o encerramento, tá? Marlene, além de gerente da Unimed Campo Mourão, você também é escritora, né? Tá lá na AML, na Associação Mourãoense. Academia Mourãoense de Academia, Letras. desculpa, Academia Mourãoense de Letras. E como que você enxerga a leitura? Você tem 2 livros escritos, fiquei sabendo que tá vindo aí mais um, né? Mais um, mais 2, né? Como que você enxerga a leitura, o acesso à cultura dentro desse contexto de ações sustentáveis aí para a sociedade? Um campo imenso de trabalho e que eu tenho assim convicção que toda a diretoria da Unimed, toda a Unimed no todo, cooperados, clientes e funcionários, colaboradores, serão apoiadores. Então, assim, é um campo que a gente ainda vai desbravar muito mais. Então, a leitura ela é transformadora. Ela transforma o pensamento e a autoavaliação, a crença em si mesmo, né? Então, é um sonho, é uma coisa minha que é aliada à minha vida profissional, não tem como, porque você se torna um só. E eu vejo isso como a transformação da sociedade e um meio que a Unimed ainda vai estar juntos trabalhando. Nós já temos a nossa biblioteca dos funcionários, de uma maneira sem controle de retirada, de devolução, não. É para ter acesso a todo aquele livro e para que a questão de aquisição de livro ou ir até a biblioteca municipal não seja nenhum obstáculo. Então, ela está perto de você, dentro da sede da Unimed. E é um campo transformador, porque o hábito da leitura, ele é um hábito que vai te levar a transformações. Não tem como ser uma transformação que não cria valor. É ligado, né? Então, eu vejo assim como alguma coisa que a gente iniciou a exploração e que a gente vai continuar. Educação transformadora. Ligado com o princípio do cooperativismo. Perfeito. Né? Ligado Conhecimento, também. transformação, educação e informação. Isso Tá? mesmo. Eu falo em Rotary e, na verdade, funciona para a comunidade também, que a única lei que ela precisa ser sancionada para transformar o mundo é a leitura. A leitura. Essa lei, ela transforma o mundo e Sim. é só a gente colocar em prática. E hoje, Que legal. a facilidade de acesso que tem a leitura, né? Na nossa época, a gente precisava estar na livraria, ou achar aqui em uma livraria, ou ir até a Escrever na biblioteca biblioteca. pública, né? Hoje em dia, você tem tudo na palma do Na seu. palma Toda a da palma da mão, bem isso. E às vezes, né, e a gente tem que fomentar mesmo o acesso à leitura, o acesso à cultura, porque as pessoas estão sempre ali no celular e tudo mais, mas às vezes se perde em outras coisas, né? Às vezes numa rede social, que também é fundamental, claro, né? Mas às vezes não acaba tendo o hábito, às vezes, vou baixar um aplicativo para leitura aqui, quero saber mais, conhecer um pouco mais, às vezes da própria cidade, da história da própria cidade. Muito interessante isso. Doutor Antônio, como que o senhor já falou um pouco disso, falando do seu projeto ali no Vila Guarujá, mas de forma geral, como que as ações sociais elas impactam, né, na saúde, na qualidade de vida e no bem-estar de toda a comunidade? O exemplo, né, que eu te dei, eu tenho uma outra historiazinha bem breve. A gente tem uma programação para aquele ano de Rotary cumprir. A gente tem muitos cursos de eletricista, curso de encanador, de estética. E nós fomos até um núcleo de Rotary na Escola Ivone Castanharo. E nós somos muito inteligentes em Rotary, muito espertos, a gente já levou os cursos prontos, né? Eletricista, corte e costura, então, o que eles precisam? Marcenaria, e daí pegamos nosso portfólio de cursos, chegamos lá e todo mundo Ninguém se interessou. Falei, mas pô, não quer ser ajudado mesmo, né? Aí o presidente do núcleo falou assim, o governador, isso aí a prefeitura nos dá. Aí vem aquela pergunta assim, mas o que vocês precisam aqui? Ele falou, olha, o pessoal aqui precisa que seja trabalho da autoestima, porque quando eles dizem que moram na beira do rio aqui para baixo, nem emprego eles conseguem. Então eles mudam, até o endereço do bairro eles mudam. Tem como trabalhar autoestima? Naquele momento ele trabalhou a nossa autoestima, né? Ele comprou todos os inteligentes que estavam lá no seu legítimo lugar. É isso. E a gente aprendeu assim, ó, sem autoestima, né? Você não cresce. E eu falo bastante de autoestima porque a minha vida foi transformada pela autoestima. Eu venho de uma família pobre.
as pessoas falam assim, uma família humilde. Eu nunca fui humilde, eu sempre fui arrogante. Entendeu? Eu não vejo uma família humilde, eu vejo uma família pobre. Aliás, a gente tinha que melhorar um pouquinho para classificar como pobre. E eu tinha um tio que era rico, que era engenheiro, que era o único estudado assim da família. E ele olhava para mim, eu tinha 5, 6 anos, ele olhava para mim, e tudo que eu fazia, ele falava, que menino inteligente, como é que você fez isso? Pô, eu era lá do interiorzão de Pato Branco, para mim eu era burro mesmo, né? Ele olhava para mim, mas que menino inteligente, como é que você fez isso? Ah, quero ver teus cadernos. Pô, aqueles cadernos todos cheios de orelha, assim, né? As letrinhas tortas. Eu falei, nossa, mas você tem o dom para escrever e tal. Aí eu fui para 10 anos, ele falou assim, o que você vai ser quando crescer? O que eu falei para ele? Engenheiro, né? Era a única pessoa. Eu que estava mais perto você também, é engenheiro, né? você vai passar no teu primeiro vestibular e tal. E eu tinha, assim, uns dentes cariados já, de nunca ter usado uma escova de dente, porque nunca tinha me ensinado, lá pelos meus 10 anos. E daí ele me levou no dentista, me pagou um tratamento lá. Agora você pode sorrir à vontade, entendeu? Então, ele através da minha autoestima, ele mudou a minha vida. Eu falei, pô, o cara disse que eu sou inteligente, que eu guardo o nome da rua aqui de Curitiba, que eu moro faz 6 meses, o filho dele que estuda no colégio particular não sabe. Então, ele fez uma retroalimentação do bem para mim e melhorou minha autoestima. Eu falei, pô, mas então esse negócio não deve ser difícil, né? Ele está dizendo que você não tem... Sim. Aí eu fui acreditando. Eu não sei se eu me tornei inteligente, mas eu consegui. Mudar a minha vida, a vida da minha família, através dos estudos. E sorrindo bem ainda. Sorrindo bem, apesar da idade, né? Entendeu? Então, aonde que a gente faz? A gente faz autoestima. Quando o Rodolfo falou que a gente dá tênis, a gente dá autoestima. Quando a gente patrocina corrida de rua, aquele menininho, às vezes, que não tem condição de correr, ele vai, é autoestima, entendeu? Quando a gente dá uma cadeira de rodas, Todos querem ser inseridos, né? Querem ser incluídos na sociedade. Que legal. Gente, chegamos ao fim aqui. O pessoal da produção já até mostrou o relógio ali pra mim. Foi muito bacana. Passou rápido nossa conversa aí. Mas eu queria agradecer Marlene, Dr. Antônio, Dr. Rodolfo. Antes de finalizar, a gente estava falando de leitura aqui, é uma coisa que eu tenho muito apreço. Marlene, indica um livro pro pessoal ler em casa, por favor. Eu vou indicar um Céu para Você e Um Dia Normal, que são os meus livros. Aí, ó, eu pedi um, ganhou 2 ainda, olha só. Obrigado, Marlene. Como é que você deixa essa deixa para mim, né? Eu quero indicar o livro para o Dr. Rodolfo, Lê. Pense devagar e pense rápido. Foi eu que te 950 páginas ele me deu, eu demorei 1 ano para ler, então eu quero De indicar 2 para ele. psicólogos, um é israelense, né? Exatamente. Daniel Kahneman, alguma coisa Daniel assim. Kahneman. Você pensou rápido agora. É que eu já li esse livro já na faculdade. Lucas, mas deixa eu falar sério aqui. Mas é muito bom. Leiam os autores de Campo Mourão. Valorizem isso, os autores de Campo Mourão. Conheçam os autores que a gente tem na AME, na Academia Mourãense de Letras, outros que não estão na AME nem na academia, mas que valorizando a nossa terra. Tem muita coisa boa, tem muito autor bom, tem muita história boa e a gente vai conhecer e encontrar esses personagens pela rua. Então, essas são as minhas dicas. Que legal, muito obrigado, Marlene. Obrigado também pela dica aí, doutor, muito bom o livro. Obrigado. Doutor Eu não Rodolfo. posso deixar de citar o livro que nós ganhamos agora do Diego Barreto, A Nova sim. Economia, inclusive fotografado. Que bacana, então. A Nova Economia, de quem? Diego Barreto. Diego Barreto, Barreto. essa é a indicação de Dr. Rodolfo, presidente da Unimed Campo Mourão. Gente, muito obrigado por você ter acompanhado o podcast até aqui. Agora, no próximo mês, vamos ter o 3º episódio e eu espero que você volte também para acompanhar o podcast Escuta o Doutor. Eu sou o Lucas Ribeiro e a gente fica por aqui. Até a próxima.